As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Aqui para cumprir mais uma vez o compromisso de levar a você informação segura sobre os caminhos da aposentadoria, sobre a concessão dos benefícios da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, seja mais uma vez bem-vindo ao Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Muito obrigado por me receber aqui, pelo convite que está se reiterando toda semana para a gente poder ajudar todos os brasileiros que estão precisando tanto da Previdência como também do acesso ao auxílio emergencial. É para isso que a gente se coloca aqui todo sábado, para poder ajudar você a garantir o seu direito. Dúvida da Karine Silveira em Fortaleza. Recebi auxílio doença por 3 meses e agora a perícia se vence. O que devo fazer? Vou perder o meu benefício? Karine, você pode fazer o pedido de prorrogação lá no site do meuinss.gov.br e como está com a perícia suspensa agora, o INSS não está realizando, ele vai pedir apenas para, durante esse pedido de prorrogação, você anexar lá o atestado. Esse atestado vai ter uma presunção de veracidade e o INSS já deve renovar logo o seu benefício. Essa renovação, esse pedido de prorrogação pode acontecer em até 6 vezes. Mais uma dúvida na região metropolitana de Fortaleza, o Sebastião Santos, em Maracanaú. A minha esposa trabalha como doméstica, tem 58 anos de idade e 12 anos de carteira assinada. Ela vai poder se aposentar com que idade, quanto tempo de recolhimento do INSS ou para o INSS? Seu Sebastião, olha, desde que entrou em vigor a reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, não existe mais o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só existe para quem ou já tinha adquirido esse direito ou estava pertinho, e aí pode pagar um pedágio. Como não é o caso da sua mulher não completou nem a carência ainda, que são 15 anos, ela só vai poder se aposentar quando ela completar 62 anos de idade. O nosso primeiro recado aqui sobre os canais que você dispõe, ouvinte internauta, para mandar mensagem para o nosso Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Anote aí, para quem acompanha pela internet, nas redes sociais, está aqui na tela do seu computador, do seu notebook, o número do nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Pergunta do Leonardo Correia, em Caucaia. Com a pandemia do coronavírus, perdi o emprego e hoje, aos 61 anos de idade e 18 anos de contribuição, fico com medo de não me aposentar. Pela regra, eu vou me aposentar aos 65 anos de idade, mas se até lá eu não contribuir, vou perder o meu direito de aposentadoria? Não, Leonardo, você fica tranquilo, porque a lei diz que quando você preenche o requisito da carência, que é pelo menos 15 anos de contribuição, e você narrou que já tem 18, então já cumpriu essa carência, basta você agora esperar implementar, ou seja, atingir o requisito etário, de idade. Então, como já tem a carência, assim que completar 65 anos de idade, mesmo que não volte a contribuir, já vai ter direito à aposentadoria. Vamos à região dos Sertões de Crateús, em Novo Oriente, está a Dona Maria nos acompanhando pela FM Tigre. Eu tenho 2 anos de aposentadoria. Durante 1 ano, eu recebi o Bolsa Família, mas foi bloqueado no ano de 2019. Devido a essa pandemia, o Bolsa Família foi desbloqueado para eu receber o auxílio emergencial. Quando eu recebi o Bolsa Família, meu marido era incluído. Ele não é aposentado, mas nós somos casados no civil. Será que nós podemos receber a mini aposentadoria? Não vai ter problema? Olha, não pode receber o auxílio emergencial com a aposentadoria. Se vier receber benefício do INSS, então não vai poder acumular os dois. Você pode escolher o melhor, mas não pode receber os dois. Quanto ao Bolsa Família, mesmo que você esteja aposentada, não há vedação, não há proibição na lei de receber os dois se você ainda se encaixar naquele critério de vulnerabilidade social previsto no programa Bolsa Família. Professor Tiago Albuquerque, dúvida da Luciene em Lagoinha, Aracati. O auxílio emergencial do meu esposo já foi aprovado, mas até o momento ainda não caiu na conta dele. A conta dele é do Banco do Brasil. Isso interfere em alguma coisa, em alguma situação? Não interfere, dona Luciene. Inclusive, para você que pediu auxílio e tem conta nos bancos oficiais, a Caixa ou o Banco do Brasil, ele já deveria ser depositado lá de forma automática. Agora, se já foi aprovado e ainda não caiu, a senhora pode ligar lá no telefone 111 111 e tirar essa dúvida, por que o dinheiro ainda não foi transferido. Professor Tiago, uma pergunta que foge aqui à área previdenciária e também de assistência social. A Diana está em Fortaleza e diz: estou separada há 2 anos e atualmente estou
morando em São Benedito. Deixei minha casa alugada e meu marido vendeu o imóvel. A casa foi vendida por R$40 mil e meu marido alega que eu não tenho direito a uma parte do dinheiro, já que estamos separados. Isso é verdade, professor Tiago? Dona Diana, na verdade, se você tinha um determinado regime de casamento, se era esse regime de comunhão parcial ou comunhão total, a senhora tem direito aos bens onerosos que foram constituídos durante esse relacionamento. Se a casa foi comprada, foi construída por você, pelo seu marido, isso é oneroso. Agora, se ela foi doada por alguém, não é um bem oneroso, não teria direito. Então, a depender do regime, sim, a senhora tem direito ao valor oriundo da venda desse bem. Uma ouvinte ou um ouvinte mandou uma mensagem, está na região metropolitana de Fortaleza, não se identificou, mas vale a pergunta. Com o seguinte relato, professor Tiago: minha mãe recebeu R$2 mil no mês passado e neste mês ela recebeu apenas R$1.045. Gostaria de saber por que mudou o valor. Ela fez referência aqui ao benefício nos meses de março e abril, caindo aí pela metade. Luzeno, pode ser que, na verdade, o que ela tenha recebido seja o valor do benefício desde quando ela deu entrada, porque a gente já tem falado aqui, né, sobre essa garantia da data de entrada do requerimento. Se o benefício demora a ser analisado, mas você prova que realmente tinha direito ao benefício, então é garantido o pagamento desde quando você deu entrada. Aí pode ser acumulado 2 meses aí que ela tinha direito a receber, mas essa demora que o INSS fez gerar esse valor acumulado aí no primeiro mês de recebimento. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você nos encaminhar essa mensagem, não esqueça de anotar em que cidade você se encontra. Pergunta agora da dona Fátima Santos, no Rio de Janeiro. Tenho 64 anos de idade e em outubro completo 65 anos. Não trabalho de carteira assinada, sou diabética e tenho há 9 anos ou tenho 9 anos de contribuição. Como fazer para receber a aposentadoria por idade? Dona Fátima, a senhora vai ter que cumprir o requisito mínimo de carência, que é o número mínimo de contribuições. Esse número mínimo é de 180 contribuições, o equivalente a 15 anos. Então a senhora teria que contribuir mais 6 anos para poder ter essa carência. Agora, como a senhora vai fazer 65 anos ano que vem, a senhora pode pedir um benefício assistencial ao idoso. Só que além de ter a idade, você também tem que provar que tem um requisito da miserabilidade, ou seja, que as pessoas da sua família não ganham mais de 1/4 de salário mínimo cada uma delas. Uma observação, professor Tiago, ela faz 65 anos de idade em outubro deste ano e não em 2021. Ou seja, aos 65 anos, a dona Fátima pode requisitar, pedir o benefício por prestação continuada, que é o BPC, desde que obedeça a esses critérios de renda na família. Perfeito, Luzeno. Se é esse ano, se é em outubro, então esse ano ela vai poder pedir, mas vai ter que lembrar que vai ter que provar perante o INSS que a família não é uma família abastada, que ela se encaixa nesse critério de vulnerabilidade. Do Rio de Janeiro, vamos à região da Ibiapaba, onde se encontra o Jário, na cidade de Ibiapina. Meu pai está no CadÚnico, fiz todo o procedimento pelo app e, de acordo com a Caixa, o dinheiro já foi creditado na conta dele. Porém, esse dinheiro ainda não caiu na conta. Já liguei para o número 111, só fala que foi creditado na conta. Gostaria que você, professor Tiago, me desse uma orientação. Jairo, olha, não é o ideal, né? Não é o ideal, que a gente não está recomendando que você se aglomere agora nesse momento de pandemia, né? Que você não tente ficar o máximo de tempo em casa, mas se realmente não foi sanada a dúvida pelo 111, talvez seja a única solução aí seja ligar para a própria Caixa, né? Necessário, se for necessário, né, vai ser o jeito, mas você tem que resolver pelo telefone direto com a agência onde você mantém conta, falar com o gerente da pessoa física ou o responsável pelo aquele programa social e tentar entender qual é a discrepância aí, para ele saber se realmente foi creditado e foi bloqueado por algum motivo pela própria Caixa, por um cruzamento de informação que de repente ela viu distoante ali, diferente, mas tira a dúvida então na própria Caixa ligando para lá. Evite ir lá pessoalmente, ligue, descubra o telefone do seu gerente de pessoa física e fale com ele. Tem dúvida também, professor Tiago, bem parecida com essa do Jairo, que é da Paula Gerlúcia da Silva, do sítio Tatu, em Acopiara. Eu não recebi meu auxílio emergencial, mas o dinheiro está na conta. Eu tinha o cartão que era do Bolsa Família e que não está bloqueado. Só que eu não recebi o Bolsa Família. Eu sempre tiro Garantia Safra com esse cartão que era do Bolsa Família. Repete a dona Paula Gerlúcia. Por que esse auxílio está na conta, mas não caiu no meu cartão? Como faço para esse auxílio cair no meu cartão?
Você pode, na verdade, dona Paula, esse benefício está sendo creditado em outra conta diferente, né, para a senhora. Então a senhora tem que saber qual é o cartão que a senhora tem acesso a essa outra conta. A senhora vai descobrir isso pelo próprio aplicativo, vai dar o número da conta onde foi creditado. Aí a senhora vê se tá esse dinheiro, na verdade, pode ser sacado através de outro meio, que não seja esse cartão do Bolsa Família. Professor Tiago, espero que o Jairo, assim como a Paula Gerlúcia, já tenham resolvido ao longo desta semana essa pendência na Caixa Econômica Federal, mas é importante dizer que essas suas explicações servem para muitos outros milhares de brasileiros, milhares de cearenses que se encontram na mesma situação em mais um final de semana de angústia à espera desse dinheiro tão importante do auxílio emergencial. Raquel, em Aratuba, na região do Maciço do Baturité. Sou junta com o senhor de 76 anos de idade. Não temos nenhum filho e a única prova que eu tenho é apenas um prontuário, que é só, e um comprovante de residência. E a DAP também. Essas são as provas que eu tenho. No caso de um óbito, eu terei direito a uma pensão? Raquel, pode servir sim como um início de prova material. A lei ela foi alterada no ano passado para realmente dizer que para comprovar a união estável você tem que ter esse início de prova material. Agora, para dar mais solidez ainda, para você garantir melhor ainda, faça uma declaração no próprio cartório, leve ele lá no cartório, faça uma declaração e deixe tudo bonitinho lá para você ter essa prova maior ainda de que realmente vocês tinham essa união estável. Professor Tiago, e nesse momento, com restrições também no atendimento pelos cartórios, qual é a recomendação para a Raquel em Aratuba? Raquel, você pode entrar lá no Serice, tá bom? Que o Serice é o órgão que atende virtualmente agora, que os cartórios estão fornecendo esse atendimento direto pela internet. E você pode consultar lá no serice.org.br para saber se eles têm essa disponibilidade de você fazer a declaração, anexar pela internet e de repente eles já também darem aquela validade. Eu mesmo já usei esse tipo de serviço e consegui pegar uma matrícula inteira e teor de uma matrícula já de um imóvel. Então talvez tenha disponível lá. Consulta lá, serice.org.br. Boa essa recomendação, Raquel, do professor Tiago. E se você tiver dificuldades de acessar a internet, pede a um vizinho ou uma pessoa que entendam aí dessas ferramentas que a internet dispõe para você ter essa segurança na recomendação do professor Tiago. Mais uma pergunta do Marcos em Fortaleza. Tenho 54 anos e 25 anos de contribuição e estou desempregado. Como não consigo emprego de carteira assinada para completar os restantes de anos de contribuição, o que eu faço? Olha, Marco, eu tenho uma notícia boa para você, né? É uma pena você estar desempregado nesse momento e agora com essa pandemia talvez seja mais difícil se recolocar no mercado de trabalho, mas eu já tenho uma boa notícia, que é que você já tem a carência, já completou o tempo de contribuição mínimo para se aposentar, tá bom? Por idade, então é só esperar completar os 65 anos de idade. Agora, se você quiser aposentar independente antes da idade de 62 anos, você poderia cumprir um pedágio, mas no seu caso, o pedágio seria de mesmo tempo que estava faltando para completar os 35 anos, ou seja, você está faltando 10 anos, então teria que pagar um pedágio de mais 10 anos, ou seja, tinha que esperar 20 anos de contribuição para se aposentar, só que a sua idade vai chegar antes, como você já tem 54, daqui a 11 anos você se aposenta por idade, e se for querer aposentar por tempo de contribuição com o pedágio, vai levar 20 anos, então se não conseguir colocação, fica tranquilo, pelo menos a carência você já tem, já vai ter direito a aposentar com 65. Professor Tiago, certamente o Marcos, ouvinte, internauta em Fortaleza, depois dessa sua resposta, talvez esteja fazendo outra pergunta. Ao longo desses próximos 11 anos, ele precisa contribuir? Se estiver desempregado, tem que contribuir todo mês, uma vez por ano? Como ele faz? E quais são os benefícios que ele teria se continuasse ou se continuar como segurado da Previdência Social? Luzenor, para aposentar por idade, o Marcos não precisa. Então, pontualmente, nessa questão da aposentadoria por idade, não precisa. Mas o Luzenor, ele é um expert já em Previdência, já de tanto ter tirado dúvida de tantos brasileiros aqui. Aprendendo com você. Muito provavelmente, ele que ensina a gente em vários momentos aqui, né? E muito provavelmente ele está querendo lhe conduzir a ideia de que você também precisa pagar a Previdência, não só para se aposentar, mas para ficar garantido até completar a idade mínima, de que se acontecer algum infortúnio com você, uma contingência social, você seja coberto pela Previdência. Então, Marco, qual é a melhor maneira que você pode fazer para garantir? Você pode contribuir como um contribuinte individual e a cada 13 meses fazer uma única contribuição que você fica protegido até completar essa idade mínima aí.
Pergunta que vem do estado do Paraná, dona Francisca Alves. Quero saber como funciona o andamento da aposentadoria quando se é pensionista com o salário mínimo e tendo empréstimo no nome com 6 anos de contribuição. Dona Francisca, não tem qualquer proibição. A senhora, mesmo sendo pensionista, também pode acumular sim, com o valor da aposentadoria, porque eles têm fontes de financiamento distintas. Agora, 6 anos de contribuição não dá direito à aposentadoria, porque a carência mínima são de 15 anos. Mais uma dúvida agora da Vanusa em Santa Quitéria. Queria saber se quem já tem pensão por morte e se aposentar após tempo de serviço perde a pensão ou não mexe na pensão. Não mexe, contanto que essa pensão, não mexe, já que essa pensão ela tem um fonte de financiamento distinto. A pensão é pela falta da renda daquele cônjuge que veio a óbito e não pode mais dar renda para a família. A aposentadoria é por você ter contribuído, então são fatos geradores distintos, portanto podem ser acumuladas sim. A gente vai fazer o primeiro intervalo aqui no Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria e você pode aproveitar esse tempinho rápido para mandar uma mensagem. Anote aí o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. E a gente volta já já com mais respostas aos nossos ouvintes internautas. Voltamos com essa conversa aqui com o professor Tiago Albuquerque sobre os caminhos da aposentadoria, sobre as dificuldades que os segurados da Previdência Social estão tendo para receber respostas mais ágeis sobre os pedidos de aposentadoria. Tem também perguntas sobre o auxílio emergencial, como agora, professor Tiago, chega a pergunta de uma ouvinte ou um ouvinte que não se identificou, uma ouvinte. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, meu esposo está no meu cadastro do Bolsa Família, mas a gente não é casado, somos juntos. O auxílio emergencial dele cai junto com o meu auxílio. Eu recebo só os R$600 ou recebe os R$1.200? Explica aí, professor Tiago. Ela talvez esteja fazendo referência à ideia de que a mãe, que é chefe de família, ela recebe em dobro, recebe R$1.200. Mas não importa, se você é casada no papel ou se você tem uma união estável sem estar no papel, a senhora não é uma chefe de família sozinha, porque tem esse companheiro da senhora. Então, pelo que diz a lei, você teria direito a apenas 600 e ele também pode até ter direito também aos 600 dele. Jaqueline, em Limoeiro do Norte, dei entrada no BPC do meu filho. Ele foi chamado para a perícia com assistente social no dia 31 de março. Porém, o INSS não estava funcionando por conta da Covid. Até agora não me mandaram nenhuma mensagem. Gostaria de saber o que devo fazer para não perder o benefício. Interessante, viu, Luzenor? Porque o INSS, baseado numa lei, na Lei 13.982, ele está antecipando o auxílio-doença, mas não ocorreu ainda também a antecipação para o benefício de prestação continuada, para o BPC, para o LOAS. Então, no momento, realmente, o INSS não está concedendo porque não está conseguindo fazer nem a perícia, nem a avaliação social. O que a gente recomenda nesse caso? Que a senhora já procure logo um advogado privado ou a Defensoria Pública da União para dar entrada logo no pedido. Quer dizer, professor Tiago, nós lembrar aqui para os nossos ouvintes internautas que nós abrimos a semana no Jornal Alerta Geral, na última segunda-feira, com uma entrevista com o professor Tiago Albuquerque falando sobre as portarias baixadas pelo INSS que tratam sobre o auxílio, doença e também a possibilidade de segurados mudarem de conta para receber o benefício da Previdência Social. Nesse caso, teve essa flexibilização ou essa facilitação para quem recebe o auxílio doença, mas no caso do BPC, não está tendo essa facilidade para as pessoas, professor Tiago? No momento, Luzenor, nem houve previsão legal, a lei não autorizou e também o próprio INSS não entendeu que seria extensível ao benefício de prestação continuada ou outros benefícios que precisem de uma prova pericial também, como a pensão do maior inválido, filho que tem mais de 21 anos, mas que prova que é inválido, também tem direito. Ele também depende de perícia e apesar de estar suspensa a perícia, o INSS ainda não promulgou qualquer ato dizendo também que seria antecipado. Então, o que a gente tem no momento é um sobrestamento da análise desses pedidos, tanto de benefício de prestação continuada, como outros benefícios que precisem de perícia. No momento, não tem qualquer mecanismo normativo de procedimento flexibilizado para esses benefícios.
Você que está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas redes sociais do Ceará Agora ou por qualquer uma das nossas emissoras a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353, como faz o Santos no interior do Ceará, que disse o seguinte: trabalho de carteira assinada e estou afastado da empresa pela Covid. Gostaria de saber quem vai pagar o meu salário, a empresa ou o governo? Teria que pagar sim a empresa. Agora, se a empresa entrou naquela redução no programa do governo de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, uma parte é paga pela empresa, outra pelo governo, mas é tudo entregue pela empresa, porque o governo faz o repasse diretamente à própria empresa. Então, no final das contas, de uma maneira prática, você tem que receber da empresa. Inácia, em Viçosa do Ceará. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria por idade, sou agricultora. Gostaria de saber como eu faço para pegar uma senha do INSS. Olha, Inácia, para pegar uma senha, para ter acesso às suas informações, a senhora vai lá no meuinss.gov.br e escolhe lá cadastrar senha. Aí ele vai fazer algumas perguntas, o seu último vínculo de emprego, o nome da sua mãe, algumas perguntas para saber se você é realmente quem você alega que é, tá bom? Então é lá diretamente no site. Aurenice, em Acopiara, região centro-sul do Ceará. Minha irmã deu entrada na aposentadoria rural em janeiro de 2019. O pedido foi negado. Já está na justiça, mas nenhum parecer até agora. Como devo agir nesse tempo de pandemia? Ela necessita muito da aposentadoria. Aurenice, olha, a gente está vendo uma questão muito delicada no momento porque muitos dos tribunais de justiça têm suspendido o prazo. Alguns deveriam voltar a correr, mas depende dos decretos estaduais para a justiça funcionar ou não, para saber se ela pode dizer que aquele dia conta como útil ou não. Em outros casos, quando não estava dependendo mais de nenhuma diligência, quando já estava concluído para a sentença, o judiciário tem julgado rápido, porque não estava dependendo da senhora entregar mais nenhuma informação ou do próprio INSS contestar ou recorrer com alguma informação. A senhora tem que saber em que pé está o processo da senhora, porque se tiver concluído para a sentença, a senhora pode ligar lá na vara e pedir para que seja logo, até alegando isso. Olha, é uma verba de natureza alimentar, a gente precisa do benefício, e aí já pediu o juiz para julgar logo. Professor Tiago, mais uma dúvida agora do José Alves em Quixeré. Tenho 7 anos que paguei o INSS, tenho 53 anos de idade e gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. 53 anos de idade, 7 anos de contribuição. Vamos colocar 2 condições, professor. Se o José Alves for trabalhador rural, quais são os critérios? Se o José Alves for trabalhador rural, ele não precisa esperar a idade do trabalhador urbano, ele aposenta um pouquinho mais cedo, 5 anos mais cedo. Enquanto o trabalhador urbano se aposentar aos 65, o trabalhador rural, o garimpeiro, o pescador artesanal, eles se aposentam com 60 anos, homem. Mais uma pergunta agora da dona Marli em Piqué Carneiro. Passei 10 anos aposentada por invalidez e o benefício foi cancelado há 6 meses. Pedi a aposentadoria 2 vezes, mas foi negada. E agora estou tentando pela idade. O que fazer? Olha, dona Marli, se a senhora já passou 10 anos e a senhora tem um tempozinho provado aí que trabalhou, se der mais 5 anos de trabalho, a senhora já tem sim a carência. É porque o INSS ele faz um pequeno entendimento que o judiciário entende de forma diversa sobre esse período de aposentadoria por invalidez. Para o INSS, ele só conta como tempo de contribuição, não conta para a carência dos 15 anos. Já o judiciário, a título de exemplo do recurso especial 1422081, entende sim que esse período de aposentadoria por invalidez conta também como carência. Então, se o INSS negou, a senhora tem uma chance de conseguir na justiça. Procura a Defensoria Pública da União ou procura advogado privado para entrar com a ação e pedir a sua aposentadoria. Professor Tiago, no caso aqui, essa pergunta vai servir a resposta para milhares de trabalhadores rurais. Depois de tanto tempo de uma aposentadoria por invalidez, esse benefício pode ser cortado, professor Tiago? Pode sim, Luzenor. O benefício ele é um benefício transitório, porque se cessar dessa invalidez, aí ele não existe mais motivo, não existe o fato gerador do benefício caiu. Então o benefício também pode ser cortado sim. O benefício só não pode ser cortado quando não pode ser cortado por perícia médica se você tem 60 anos ou mais, porque você não passa mais perícia, ou se tiver já 55 anos e somado o tempo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tiver mais de 15 anos de benefício. Ou uma lei que foi criada há pouco tempo, né? É a lei que inseriu o parágrafo 5º do artigo 47, se você for portador de HIV, também não passa por perícia médica. Não sendo essas 3 situações, a qualquer momento a perícia pode revisar o benefício e se entender que não existe mais a invalidez, a incapacidade permanente, pode cessar sim. Mensagem que chega de Baturité.
Kenita. Em primeiro lugar, ela diz o seguinte, professor Tiago: gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês realizam com essa prestação de serviço. Muito obrigado, Kenita. E a pergunta dela é o seguinte: minha mãe trabalha na limpeza do hospital da cidade há 22 anos e vai fazer 56 anos de idade. Quanto tempo falta para ela ter direito à aposentadoria? Kenita, muito obrigado, né? A gente também fica, de certa forma, vaidoso quando vocês mandam mensagem dessa parabenizando reconhecimento do trabalho que é voltado para vocês, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Kenita, olha, sua mãe está pertinho de se aposentar. Por quê? Porque ela trabalha numa atividade que pode ser considerada especial. Existe uma súmula, um entendimento da TNU, que é um órgão do judiciário, que ela diz que a pessoa que trabalha como serviços gerais no hospital tem o direito ao reconhecimento da atividade especial, assim como o médico, como o enfermeiro, enfim, como o técnico de enfermagem. Então, ela vai ter direito de se aposentar daqui a mais ou menos 4 anos e meio. Mas para isso você não pode pedir só no INSS, porque o INSS não reconhece. É o Poder Judiciário que diz que a pessoa que trabalha na atividade de serviços gerais do hospital também tem direito à aposentadoria especial. E quais são os caminhos que ela tem, professor, a mãe da Kenita, para já cuidar desse prazo aí que vem pela frente de 4 anos? A Kenita pode pedir, a mãe dela pode pedir ao próprio hospital para que o hospital elabore um PPP, um perfil profissionográfico previdenciário, para mostrar que ela realiza as atividades dela ali também no âmbito hospitalar e está exposta a agentes bacteriológicos, virais, então ela tem a mesma exposição dos demais profissionais que trabalham. Se o hospital se negar, porque às vezes a empresa tem medo, acha que vai pagar maior contribuição social se ela provar que o ambiente é insalubre, aí a senhora fica tranquila, mas já pede a um outro colega que tenha se aposentado, um médico, um enfermeiro, um técnico que tem esse PPP para juntar, para mostrar, ó, tá aqui o ambiente era insalubre e eu trabalhava nesse mesmo ambiente. Mais uma dúvida agora na região metropolitana de Fortaleza. A dona Maria do Carmo diz, em relação aos auxílios que foram cancelados, como fazer? Ou seja, professor Tiago, como fica a situação de quem teve o auxílio suspenso antes ou logo no início da pandemia? Dona Maria, você pode entrar com recurso administrativo para questionar, porque o INSS negou, alegando que a cessação era indevida, tá bom? Ou a senhora já pode entrar com a ação judicial, procurar a defensoria, um advogado privado e já caminhar aí para tentar reverter no Poder Judiciário esse indeferimento. No momento o INSS não está antecipando os benefícios só de auxílio-doença, então essa pode ser a via mais acessível para você. Professor Tiago, depois da sua resposta para a Kenita na região do Maciço do Baturité, tem outra mensagem aqui com um teor bem parecido, que é da Magna, na Grande Fortaleza. A Magda diz o seguinte: tenho carteira assinada como telefonista em hospital há 24 anos e tenho 44 anos de idade. Com quanto tempo eu vou me aposentar? Nesse caso, telefonista também se enquadra nesse perfil de funcionário da área de saúde que pode ter a aposentadoria antecipada? Luzeno, olha, primeiramente, desculpa se eu ficar assim com o braço fechado, eu tirei o carro do atoleiro, tentei tirar o carro do atoleiro mais cedo, fui na praia e machucou muito minhas costas aqui, um machucado que eu já tinha antigo. Então, se eu ficar assim, é porque eu tô tentando me estender um pouquinho aqui as costas. Luzeno, tem um ditado popular que se aplica muito nesse caso, que diz que pau que dá em Chico dá em Francisco. Se o auxiliar de serviços gerais do hospital está exposto a agentes bacteriológicos e virais, a telefonista, se ela provar que estava ali no ambiente que também tinha contato com esses agentes, também teria direito. O ditado popular, ele também existe lá no direito romano, que diz ubeada in ratio ibeada dispositio legis. Onde eu aplico a mesma razão, eu aplico o mesmo dispositivo legal. Se os serviços gerais também está exposto, se o telefonista também está exposto, também tem direito. Inclusive, o telefonista tem até uma situação bem legal, porque até 28 de abril de 95, telefonista era considerado como uma atividade especial. Então, já por presunção, já tinha direito até 95. Depois de 95 também pode ter? Pode, mas vai ter que provar que realmente o ambiente é insalubre. Luciana, em Russas, meu marido completou no dia 21 de abril 60 anos de idade. Gostaria de saber se devo dar entrada da aposentadoria dele, que é agricultor. Luciana, sim, tem que dar entrada logo agora para quê? Para garantir a DER, a data de entrada do requerimento. Porque, independente de quanto tempo o INSS demorar para avaliar o seu pedido, ele paga todo atrasado se na época do requerimento ele confirmar que realmente seu marido já tinha preenchido todos os requisitos. Ou seja, professor Tiago, com 60 anos de idade, 15 anos de atividade comprovada no campo, o marido da Luciana já legalmente tem direito à aposentadoria. Sim, Luzeno, só que a gente sempre faz essa observação, né, de que
essa atividade rural ela tem que ser comprovada. Então, infelizmente, não há uma vinculação à garantia. Você vai ter que fazer a declaração, a autodeclaração do agricultor, mas vai ter que apresentar pelo menos uma prova de que exercia realmente atividade rural. Dúvida do Antônio em Tianguá. Tenho mais de 15 anos de contribuição, mas estou sem contribuir desde fevereiro de 2018 e agora fraturei o braço. Gostaria de saber se posso dar entrada no auxílio doença. Excelente pergunta, Antônio, excelente pergunta, porque a gente agora vai remeter a uma coisa muito importante do seguro social que é pago pelo INSS, que é o período de graça. É o período em que você ainda mantém sua qualidade de segurado, mesmo não estando contribuindo. É por isso que ele é chamado de graça, porque você está levando sem ter que pagar. Então você é segurado do INSS ou quando trabalha, ou quando você não está trabalhando, mas está dentro do período de graça. E as regrinhas pode ser que encaixe aí no seu direito, sabe por quê? Porque primeiro a regra é, eu mantenho por 12 meses quando eu deixei de contribuir, e se eu já tinha mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, esses 12 meses são prorrogados para 24 meses. E aí só termina mesmo quando esses 24 meses terminam e eu vou até o mês subsequente e a data de recolher o mês subsequente, que é 15 do outro mês. Então, na verdade, você pode ter direito até 25 meses e 15 dias de proteção. No seu caso aqui, fevereiro de 2018, você teria até fevereiro, março, abril, dia 15 de abril. Se a incapacidade for até o dia 15 de abril de 2020, você teria direito sim a pedir o benefício. Bem explicada, Antônio, essa resposta do professor Tiago para você e também para quem se encontra nessa mesma situação, precisando do auxílio acidente, do auxílio doença. Fátima em Tianguá, também em Tianguá. Meu esposo está doente e é agricultor há mais de 10 anos, ele tem 65 anos de idade. Gostaria de saber o que devo fazer para que ele dê entrada ou possa dar entrada na aposentadoria. 65 anos de idade, professor Tiago, 10 anos de atividade comprovada no campo. Luzenor, são 10 anos, né, mas ela precisaria ter um pouquinho mais. A carência é de 15 anos. Não importa se você exerceu atividade urbana ou rural, você vai ter que provar que trabalhou pelo menos 15 anos para ter a carência e aí poder pedir o benefício. Professor Tiago, mas dê outra recomendação rapidinho aqui para a dona Fátima, que pode ter uma válvula de escape, um alívio para ela e para o marido. Sim, dona Fátima, se o seu marido já tiver trabalhado também na atividade urbana, a senhora está narrando que ele trabalha como agricultor há mais de 10 anos, né? Mas muito provavelmente, como 10 anos ele tinha já 55 anos de idade, ele já deve ter alguma atividade urbana antes, ou ter trabalhado na agricultura também antes. Então, se ele somar o período urbano com o período rural que ele já tem de 10 anos, ele tiver pelo menos 5 anos na atividade urbana, ele também pode pedir o benefício da aposentadoria híbrida ou mista, que a idade, nesse caso, é de 65 anos. Então, seu marido já tem a idade, basta comprovar também que tem mais 5 anos em outra atividade. Professor Tiago, continuo vigilante com impertinência. Qual é o outro caminho para a dona Fátima, para o marido dela, professor Tiago? Bom, ele não tem um caminho para aposentadoria. O caminho dele aqui não vai ser para aposentadoria, mas ele pode também ter acesso a um benefício, né? Que é o benefício de prestação continuada do idoso, BPC Loas Idoso, código B88. Ela pode sim pedir, contanto que ela prove realmente que ela se encaixa no requisito da previsão legal, que cada membro daquela família não tenha mais de um quarto de salário mínimo de renda individualmente. Agora sim, professor Tiago, você me contemplou com essa informação tão ampla e também a dona Fátima em Tianguá. A gente volta já já com mais perguntas dos nossos ouvintes internautas de todo o Brasil, com a resposta aqui com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E você, ouvinte internauta, anote aí o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Mande a sua mensagem e, quando escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. Como faz a Luísa em Crateús? Gostaria de saber sobre o meu benefício que foi negado, mesmo tendo várias provas, inclusive meu marido já aposentado como agricultor. Minha testemunha não soube responder ao juiz. Dei entrada novamente, mas até agora nada. Tenho chance de me aposentar? O que devo fazer? Pelo perfil, a dona Luísa é trabalhadora rural. Muito provavelmente, viu, Luciano? Sim, tem chance, tem, porque não existe uma coisa julgada, ou seja, você não está impedido de entrar novamente, tanto no INSS, requerer um benefício de novo, ou no próprio Poder Judiciário. Então, tem chance, sim. O que a senhora deve fazer? Deve reunir maiores provas de que realmente ele tem essa atividade rural, tá bom? E também selecionar testemunhas aí que possam corroborar com uma maneira convicta para o juiz ou para o servidor do INSS, se você fizer uma justificação administrativa, de que realmente ele era agricultor.
Dona Maria, na região metropolitana de Fortaleza, tenho 35 anos de contribuição e o INSS me aposentou. Recebo um salário mínimo e antes de me aposentar recebia 2 salários mínimos. Queria saber se tenho como eu receber o mesmo valor que recebia antes de me aposentar. Dona Maria, olha, boa pergunta. Pode ser a empresa que não pagou sobre a totalidade quando você recebia, ou pode ser realmente um erro de cálculo do INSS. O INSS tem sistemas, mas esses sistemas nem sempre estão totalmente atualizados, e aí pode haver essa discrepânciazinha entre a média do que você ganhou na vida e de quanto você está ganhando agora em benefício. O ideal que você faça é peça um SCRE Web, você pode pedir pelo próprio site do INSS esse tipo de relatório, e aí você vai comparar se a empresa realmente recolhia acima de um salário mínimo, e aí se em caso afirmativo, aí você vai ter que procurar um advogado ou a defensoria para poder entrar com um pedido de revisão, tanto no próprio INSS ou direto na Justiça. Professor Tiago, mais uma mensagem de Piqué Carneiro agora. A ouvinte internauta diz o seguinte: meu nome é Oleda Batista, resido em Piqué Carneiro, no Ceará, e quero parabenizá-los pelo programa e falar da riqueza de informações fornecidas por vocês nesse horário. Dona Oleda Batista, em Piqué Carneiro, nosso muito obrigado pelo reconhecimento, e isso nos estimula a cada dia a manter esse compromisso de levar a você, ouvinte internauta, as informações que fazem tão bem a vida de milhões de brasileiros, professor Tiago. Perfeito, Luciano. Muito bom saber que todo mundo aí de todo o Brasil tá tão ligado no Alerta Geral e aqui nesse programa fantástico, nesse quadro especificamente Caminhos da Aposentadoria, idealizado pela equipe, pelo Luzenor, mas com certeza que conta com essa brilhante equipe, a Lucinha, o Matheus, a Camila, todo mundo que faz do Alerta Geral ser esse grande instrumento de cidadania do povo brasileiro. Pergunta do Eri Osvaldo, na região metropolitana de Fortaleza. Trabalho no setor elétrico desde 1992 e em 1993 trabalhei em uma empresa privada, pedi para sair e eles não me deram o PPP. O que devo fazer? Eriosvaldo, olha, é bem legal o seu caso aí, porque se você tiver na carteira que trabalhava com eletricidade, ela já serve como prova, porque a atividade de eletricitário, ela já era presumida como especial ao entendimento do próprio INSS, que até 95 já era presumida. O próprio INSS reconhece, então você nem precisa desse PPP aí, tá bom? Se o INSS eventualmente negar, você leva no Poder Judiciário o recurso especial repetitivo 1306-113 de Santa Catarina. Ele diz sim que a atividade de eletricista pode continuar ainda sendo reconhecida como atividade especial. Ivanildo, em Monsenhor Tabosa, tem a seguinte dúvida, professor Tiago. Queria saber como eu faço para saber se eu tenho direito ao auxílio, pois fiz meu cadastro, meu CPF está inválido. O que devo fazer? Olha, Ivanildo, a Receita tinha uma previsão de corrigir todos esses erros de CPF inválido até meados de abril, até metade de abril, né? Se não foi o caso seu, você pode também entrar no site da Receita e pedir, procurar saber por que está bloqueado. Se foi porque você não votou nas últimas 3 eleições e não pagou a multa lá no Tribunal Regional Eleitoral. E se for esse o caso, o senhor pode pedir uma certidão circunstanciada, né? Que essa certidão vai servir para regularizar essa questão do CPF. Professor Tiago, é importante que as pessoas, quando apresentam pendência com a Justiça Eleitoral, é importante que essa multa, que é um valor bem baixo, né, valor que às vezes não passa de R$10, é importante esse pagamento, essa atualização de dados cadastrais, para que nesse momento que o governo federal oferece um benefício, como está acontecendo nesse cenário de pandemia do coronavírus, não haja tanta dificuldade para quem teve o bloqueio no celular por conta de uma pendência com a Justiça Eleitoral. Então, é de extrema relevância que você mantenha em dia o cadastro junto à Justiça Eleitoral. Isso mesmo, Zenor. Eu particularmente entendo, né, que é uma exigência até um pouco mais que deveria ser flexibilizada nesse momento que é tão difícil você ter acesso ao órgão público por causa do isolamento, porque eles estão trabalhando todos home office, mas já que é uma realidade, é importante que você tenha, porque a lei várias vezes ela faz menção que você vai ter direito a algum determinado benefício, a uma prestação, quando você está em gozo dos seus direitos políticos. E direito político está em gozo de pleno dos direitos políticos, inclusive está com o seu registro eleitoral todo em dia. E está em dia, mesmo não tendo votado, se você regularizar com o pagamento dessa multa, que o valor é irrisório. Eu me lembro que uma vez um colega pagou, foi R$3,50, mas normalmente não passa de R$10, como o Luzenor já alertou aqui. Realmente você esteja direitinho regularizado aí para ter o pleno gozo dos seus direitos. E isso vale não apenas para requisição nesse cenário da pandemia, mas também de outros momentos do dia a dia da vida, para emissão de documentos e assim por diante. Isso mesmo, Luzenor. É importante que você mantenha essa atualização.
Maria, em Guaraciaba do Norte. Tenho 13 anos de Previdência Social e 10 anos de sindicato. Tenho 57 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Quando ela fala 13 anos de Previdência, será que é contribuição? Mais 10 anos de sindicato, professor? Possivelmente, viu, Luzenor? É o que eu tô entendendo aqui, que ela já tem um trabalho em que ela pagou o INSS, aí depois disso, por qualquer motivo, ela voltou a trabalhar na atividade campesina e já teria 10 anos. Então ela já teria 23 anos de contribuição. O que você vai precisar agora esperar é que você complete a idade mínima, porque o seu tempo de contribuição não é o suficiente para aposentar sem a idade. E se você fosse pagar o pedágio da senhora era de mais 14 anos. Como está faltando só 9 anos para completar 62 anos de idade, é melhor esperar a idade para poder se aposentar. Isidório, em Altaneira, na região do Cariri. Admiro o vosso programa e o vosso trabalho, é de extrema importância. Muito obrigado, Isidório. E agora a pergunta dele, professor Tiago. Sou agente comunitário de saúde em Altaneira. A minha pergunta é, um homem que está separado e tem filhos é considerado uma família monoparental? Olha, excelente pergunta, e aqui eu quero retribuir o agradecimento por você que é agente comunitário de saúde. Olha, a importância que os agentes comunitários de saúde têm empregado nesse momento agora é de uma singularidade muito especial. Parabéns, Isidoro, parabéns a todos os agentes comunitários de saúde que realizam esse trabalho fantástico, não só nesse momento, mas que tem esse acompanhamento da saúde da família brasileira ao longo de todo o ano aí. Parabéns. É muito importante sua pergunta, por quê? Porque a lei fala exclusivamente na mulher chefe de família. Só que agora está tramitando, está pendente de ser aprovada, de ser sancionada pelo presidente da República. Na verdade, tem que passar de novo pelo Senado, porque foi modificada o projeto de lei 873, né, que ele prevê a extensão também para o homem que seja chefe de família. A lei vai ter uma redação nova e vai dizer assim, o chefe de família monoparental, não só a mulher. Então, quando essa lei for aprovada, muito provavelmente, retroativamente, você vai ter direito ao valor de R$ 1.200, essa pessoa que você está perguntando. Eu creio, professor Tiago, que você já tenha respondido a pergunta, porque eu não a fiz na íntegra. Quando ele fez a primeira pergunta, ele acrescentou também, caso seja, tem direito a receber o auxílio emergencial no valor duplicado de R$ 1.200? É essa a resposta que você acaba de dar? Essa é a resposta, Luzenor, que hoje a lei não prevê, mas se o projeto de lei 873 ele passar de novo na Câmara e for sancionado pelo presidente da República, vai ter direito sim a receber o R$ 1.200 o homem chefe de família, não só a mulher. Professor Tiago, eu quero aqui reforçar as suas palavras em resposta à mensagem tão carinhosa e singela do Isidório, quando você fala sobre a importância dos agentes de saúde no dia a dia das comunidades, principalmente das comunidades mais carentes e que precisam tanto dessas informações, dessas explicações dadas pelos agentes de saúde. Então, você, Isidório, a todos que fazem esse trabalho de extrema relevância nas comunidades como agente de saúde, os nossos parabéns pelo trabalho que vocês prestam. Onésimo, em Quixeré. Tenho a carteira assinada, mas o patrão mandou ficar em casa 10 dias. Ele me pagou o mês. Ele falou que esses 10 dias vão para o banco de horas. Isso é correto, professor Tiago? Há uma flexibilidade sim, né, Onésio, né? O segundo Onésio que eu conheço na vida. Prazer falar com você, viu? Há uma flexibilidade, ele pode sim levar para esse banco de hora para depois ser compensado, né? Você vai ter que ver se está previsto aí no seu contrato de trabalho. Professor Tiago, dona Raimunda em Pentecoste diz o seguinte, tenho uma filha com problema mental, dei entrada no BPC pelo INSS em 2016 e o pedido foi negado. Dei entrada com o advogado e o pedido foi concedido em 2018. Passei um ano recebendo, mas o INSS não pagou os atrasados. Há 8 meses o juiz pediu o cancelamento do benefício e dei entrada novamente e não tive resposta. O que devo fazer? O que a senhora deve fazer é insistir nesse pedido do benefício, ou insistir para que o INSS pelo menos diga se vai conceder ou vai negar, ou então já entrar na justiça. É muito importante também que você saiba isso, a nossa amiga Raimunda. Por quê? Porque normalmente eu não posso dar entrada num pedido na justiça se o INSS ainda não avaliou o pedido. Só que o Poder Judiciário diz que se essa demora já ultrapassar 45 dias para o INSS dizer se concede ou se nega, eu já posso sim dar entrada. Então, no seu caso, eu recomendo que você procure a Defensoria Pública, um advogado privado, e já dá entrada logo na via judicial. Professor Tiago, um ouvinte de Russas não se identificou, mas a pergunta é bem extensa, vale a pena ser feita, e para você, ouvinte, que está nos acompanhando pela FM 98.5, vai aqui o relato que também retrata a situação de muitas outras pessoas no Ceará e no Brasil. Diz o seguinte, em 2011, substituí uma professora da rede pública por um mês, fiz um contrato por este mês na prefeitura, mas nunca assinei nada,
nem no início, nem no fim do contrato. Em 2014, comecei a trabalhar em uma empresa privada e trabalhei até setembro de 2019. Quando fui dar entrada no meu seguro-desemprego, encontrei 3 contratos em aberto no meu nome na prefeitura, quando só tinha trabalhado um mês. Fui à prefeitura cancelar os contratos, mas não explicaram com precisão como tudo isso aconteceu, sendo que tinha uma pessoa recebendo dinheiro usando o meu nome desde 2011 até o ano de 2019. Mesmo tendo êxito no meu seguro-desemprego, posso dar entrada com um processo contra a prefeitura pelo uso dos meus dados indevidamente? Realmente, Luzenor, é uma verdade que muitos brasileiros sofrem aí, né, quando têm os seus cadastros, seus dados cadastrais utilizados para uma finalidade de escusa, que a gente não sabe, né? A gente não pode dizer se foi para um fim ilícito, mas a senhora perguntou e nem sequer teve a informação de por que havia esse contrato aí. Não é um caso singular, existem outros tantos aí. Sim, a senhora pode dar entrada numa ação judicial, tanto uma ação declaratória ou uma ação condenatória, a depender do motivo pelo qual foi utilizado. Uma ação declaratória só para que sejam ratificadas as informações, ou uma ação condenatória para que a prefeitura, o gestor, seja condenado, né, a lhe ressarcir de algum dano moral que tenha lhe causado e você receber esse valor referente ao dano. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Nós temos um compromisso agora em rede, um intervalo, mas eu quero voltar a esse assunto que o professor Tiago Albuquerque acaba de falar, sobre esse imbróglio, essa confusão aí provocada para o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte em relação ao uso indevido dos dados pessoais para outra pessoa receber o dinheiro junto à prefeitura. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto e outras mensagens dos nossos ouvintes internautas em todo o Brasil. Professor Tiago Albuquerque, estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Como prometi, gostaria de voltar a essa informação, a esse assunto que você expôs tão bem em recomendação a nosso ouvinte ou ao nosso ouvinte, em relação ao que ela deve ou ele deve fazer no contexto desse uso indevido de dados pessoais. No caso, professor Tiago, esse ouvinte ou essa ouvinte herda esses anos de contribuição junto ao INSS, uma vez que, pelo relato aqui, os dados pessoais foram utilizados para outra pessoa receber benefícios da Prefeitura de Russas? Olha, Luzenor, formalmente sim, mas em termos de lei não deveria, porque ele também não pode se locupletar, né, se aproveitar dessa questão que foi o ilícito que foi cometido de utilização indevida do seu nome, né? Então deve constar lá no INSS, ou se não constar, se a prefeitura não tiver pago, você poderia levar as provas do início e do fim desses supostos contratos aí, só que aí você estaria se aproveitando de uma torpeza cometida por outrem, né? E existe no direito uma coisa que é trazida lá desde Roma, chamado de venire contra factum próprio, a vedação comportamento contraditório. Você não vai querer entrar com ação contra a prefeitura que fez a utilização indevida de seu nome e dizer, não, peraí, nesse momento aqui eu quero entrar contra ela, mas agora, não, eu vou me aproveitar já que ela utilizou meu nome, né? É um comportamento contraditório que não seria adequado e se o juiz tomasse conhecimento, ele com certeza negaria também o seu pedido. Então, a você, ouvinte, contemplado ou contemplada com essa informação e essa recomendação do professor Tiago, é importante esse comportamento na linha ética. Ricardo, no interior do Ceará, qual o tempo para ter uma resposta do auxílio doença via aplicativo do meu INSS? Olha, não deveria demorar mais de 45 dias, é o que a lei prevê, mas infelizmente em razão desse momento especial que a gente está vivendo no Brasil, pode demorar um pouquinho. O que eu tenho sabido é que quem deu entrada após os servidores estarem trabalhando sem atender o público, só em home office, é que estava saindo bem rapidinho. Simone, no interior do Ceará, fiz o cadastro do meu pai e na ANARS disse que ele ou membros da família já receberam o auxílio, mas só minha mãe que recebeu o Bolsa Família. E pelo que eu entendi, o Bolsa Família não impede de receber o auxílio emergencial. O que eu faço? Tire a angústia aqui da Simone, professor Tiago. Simone, não é que não impede. Na verdade, não impede porque você deixa de receber o Bolsa Família durante o tempo para receber o auxílio emergencial, tá bom? Se está constando lá esse cadastro na Caixa, o ideal que você faça é ligar para o telefone 111 111 e tirar essa dúvida. Por que está constando que já foi recebido se não teve nenhum depósito em conta bancária? Ou se teve, se você vai saber isso ligando para o 111, e esse depósito foi feito em uma determinada agência, pega o telefone da agência, fala com quem está ali de plantão, porque os bancos estão tendo plantonista durante esse tempo aí, e busca saber por que o crédito estaria eventualmente bloqueado. Daniele Sombra, os aposentados estão recebendo o dinheiro descontado do empréstimo consignado?
Sim, havia uma decisão judicial suspendendo essas cobranças aí, mas essa decisão liminar, ela caiu essa semana agora, salvo engano, e aí está sendo descontado normalmente. Vitalina Luiza, em Goiás, tenho 58 anos de idade, 16 anos de contribuição. Quando poderei me aposentar? Quando a senhora completar 62 anos de idade. Campo Grande, a pergunta vem da Dora Portela. Estou aposentada por invalidez e o prazo vence em março de 2021. Eu tenho que marcar a perícia ou o INSS vai me convocar? A senhora pode fazer o pedido de prorrogação sim do benefício. Quando chegar pertinho lá de março de 2021, faz o PP, pedido de prorrogação, e aí o INSS vai avaliar. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. José Ramos, eu sou aposentado, mas ainda estou trabalhando na mesma empresa. Eu recebo dinheiro que é descontado para o INSS? Boa essa pergunta, professor Tiago. Boa mesmo, viu, Luzenão? Mas a lei diz que não, que quando você volta a exercer a atividade, você tem que continuar pagando o INSS também. A empresa paga a cota patronal e você tem que ter descontado o valor. Agora, Luzenão, parece incongruência pra gente, né? Porque ele não vai ter direito a mais benefícios, só teria direito a um salário maternidade ou benefício de reabilitação profissional, mas não tem direito a nova aposentadoria. Se ficar doente, não tem direito a outro auxílio-doença, mas a lei expressamente prevê, sim, que o aposentado que retorna à atividade tem que ter também a contribuição. E nesse caso, professor Tiago, ele teria direito, ou pessoas que se encontram na mesma situação, ao auxílio acidente? Auxílio acidente não, porque quem está aposentado não pode acumular ao mesmo tempo e receber conjuntamente um auxílio acidente. É injusto, não é, professor Tiago? Ou não, professor Tiago? Mas é a lei. Eu acho que a lei porque realmente é injusta. Porque se eu estou recolhendo para ter esses benefícios do INSS, claro que eu já estou na condição de aposentado. Quer dizer que eu estou recolhendo e não tenho direito a receber esse tipo de benefício? Eu acho que devia ser corrigido sim pelo legislador, viu, Luzenor? Porque é o seguinte, o argumento que o poder público usa é que você não precisa ser coberto pela Previdência porque você já tem a renda daquele benefício. Só que quando eu estou aposentado e trabalho, eu não estou acostumado com a renda só do benefício. Eu estou acostumado com a renda e também o valor do trabalho. Então eu tenho uma renda sim que precisaria ser substituída se eu estiver incapacitado para trabalhar naquele momento. E eu tenho que substituir a renda porque minha família tem um nível de acordo com aquele valor que eu ganho todo mês. Então eu acho que deveria sim ser corrigido isso. Aí eu vou sair da área previdenciária para invadir a área trabalhista. Nesse caso de um acidente de trabalho, que o trabalhador, que é aposentado, vai, bate na porta do INSS e legalmente, pelo que você já expôs, não tem direito ao benefício do auxílio acidente. Quem vai pagar a conta? É a empresa, que vai ficar sem essa mão de obra e vai também pagar o correspondente ao auxílio acidente, professor Tiago? Luzenor, tanto o artigo 7º da Constituição como os artigos 120 e 121 da Lei 8.213, que é a lei de benefício que o INSS usa, ele disse que o fato de receber o benefício não exime a empresa da responsabilidade. Ou seja, o trabalhador pode buscar tanto o amparo estatal da substituição da renda por um benefício, como também, se for um acidente do trabalho, ele pode entrar pelo dano causado dentro daquela empresa. Então, se o INSS não paga, não tem problema. Você ainda pode sim demandar, entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, uma ação trabalhista acidentária, para pedir que a empresa se responsabilize pelo dano daquele acidente do ambiente insalubre que a empresa tinha. Mais uma dúvida, dona Fátima Santos, em outubro completo 65 anos de idade, tem mais ou menos 9 anos de contribuição, já posso me aposentar? Não vai poder se aposentar porque não tem os 15 anos de contribuição. Quando completar 65 anos de idade, a senhora pode pedir um BPC ao idoso, desde que comprove se encaixa no quesito de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Vamos ao Rio Grande do Norte. Rúbia Silva. Recebo uma pensão por morte e sou tutora de pensão de 2 crianças. No momento estou desempregada. Eu tenho direito a receber o auxílio emergencial? Qual é a resposta para a Rúbia, professor Tiago? Não tem direito, Rúbia, porque a lei expressamente prevê que quem está recebendo benefício assistencial ou previdenciário não pode receber auxílio emergencial. Dona Maria Alice, em Manaus. Eu tenho 66 anos de idade e recebo uma pensão por morte e nunca contribuí. Posso me aposentar? Dona Maria Alice, só se a senhora se encaixasse na qualidade de segurado especial, ou seja, fosse a agricultora, pescadora artesanal, garimpeira, ou seja, ou indígena ou quilombola. Se não for nenhum desses critérios aí a senhora não pode, porque a aposentadoria, ela demanda a contribuição de pelo menos 15 anos. Luiz Henri, em Teresina, tenho 24 anos de contribuição, pago o INSS e tenho 59 anos de idade. Posso me aposentar? Agora não, Luiz, você vai ter que esperar completar 65 anos de idade. Se a gente pensasse numa regra de transição para você
faria com que você contribuísse durante mais, você tem 24, 11, teria que trabalhar mais 22 anos. Então é melhor esperar a idade de 65 anos para poder se aposentar. Dúvida da dona Rosana Freitas: estou perto de me aposentar, faltam 6 meses, já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Dona Rosana, a senhora até poderia, tá bom? E eu já até recomendaria, dê entrada, mas autorize que o INSS reafirme a DE. Ou seja, para quando o INSS for analisar, ele dizer, quando ela deu entrada ela não tinha direito, mas ela preencheu todos os requisitos, a idade mínima agora. Então o INSS pode trazer mais para frente essa sua DE, essa entrada de requerimento aqui. Poderia até pedir. Só que tem um detalhe, o sistema do INSS não admite, o próprio sistema, não é o servidor, ele não admite que você faça o requerimento se você ainda não tem a idade, que ele vai perguntar lá os seus dados cadastrais, você vai colocar e ele vai identificar que a sua idade não é ainda de idade mínima. Professor Tiago, nesse caso não atrapalha, não há prejuízo para o segurado ou assegurada que nessa situação, como narra aqui a Rosana Freitas, dar entrada no pedido de aposentadoria? Porque se você dá entrada nesse pedido de benefício antes das condições legais serem completadas, quando você estiver com todas as regras, todas as exigências cumpridas, esse novo pedido não vai atrapalhar, não vai ser atrapalhado pelo pedido anterior, feito fora do prazo? De forma nenhuma, Luzenor, não existe esse instituto da coisa julgada na via administrativa. Ela pode pedir quantas vezes. Agora, o servidor pode pegar o processo antigo para ver se tinha alguma coisa lá que ajudasse a esse novo processo ser analisado. Se tiver algum ilícito, alguma fraude, sim, interrompe, tem um problema, sim, porque vai ter um reflexo. Mas se for um pedido legítimo, onde você só errou porque pediu antes de preencher todos os requisitos, não tem porque ter qualquer impacto negativo no novo pedido. Francisco de Assis, em Aratuba: sou agricultor e tenho 31 anos de idade, cortei o tendão do dedo e tive que fazer cirurgia, por isso estou sem trabalhar. Tenho direito ao auxílio-doença? Seu Francisco, se o senhor provar realmente desenvolver a atividade pelo menos durante 12 meses, ou se for um acidente, não precisa comprovar que foram 12 meses, mas se você provar, tiver uma prova e fazer a autodeclaração, sim, e esse corte do seu tendão, realmente o médico identificar como uma incapacidade, sim. Agora tem até uma vantagem, nesse momento de pandemia, o INSS não está fazendo perícia. Então basta juntar o atestado particular dizendo que você está incapacitado por uma data X e aí você pede sim o auxílio-doença. Professor Tiago, Fabiano Maciel, em Russas, pergunta: o que fazer diante da situação de quem já tem o cadastro no auxílio emergencial aprovado, o dinheiro está depositado, mas com dificuldades para acessar esse dinheiro na Caixa Econômica Federal? Olha, Fabiano, você pode usar os meios digitais. Se você já recebeu um cartão, você pode fazer ali o pagamento quando você vai ao mercantil, você pode botar a gasolina na sua moto com o cartão, ou você pode emitir boletos e pagar esses boletos com o aplicativo. Não precisa necessariamente sacar. Explore tudo que o aplicativo lhe permite ali para que você não tenha que ir até a caixa. Pergunta da Beth Bastos, ela não diz em que cidade se encontra, mas a pergunta tá bem redonda, professor Tiago. Eu dei entrada no meu INSS no dia 27 de novembro do ano passado, quando completei 60 anos de idade e pedi minha aposentadoria. Fiquei aguardando o agendamento do INSS para entregar a documentação. Recebi uma mensagem para eu ir ao INSS no dia 9 de março e fui e entreguei toda a documentação, mas agora tudo está parado por conta do coronavírus. Como fica a minha situação? Do dia 9 de março para cá, há pouco tempo, né, professor Tiago? É pouco tempo, Luzeno. A lei permite que a análise seja até de 45 dias, né? Então, como a gente está no comecinho de maio, então tá faltando um tempinho aí para poder realmente passar esse prazo. Tem um pouquinho mais de paciência. Se demora mais de 45 dias, a senhora liga para o 135, faz a reclamação na ouvidoria, ou então já procura um advogado ou a defensoria e dá entrada no seu pedido, na justiça. Dúvida bem parecida é do Eliton Maia, em Anápolis, Goiás. Goiás. Tem um processo na Justiça Federal contra o INSS e tive o ganho de causa. A Justiça deu o prazo de 45 dias para implantar a tutela e até hoje nada. Já tem mais de 90 dias. O que devo fazer? Excelente pergunta, Eliton. Procure seu advogado e peça para ele para fazer o cumprimento das astrentes, que é a multa que é aplicada no processo judicial quando aquele determinado parte legítima, passiva, né, aquela quem está no polo passivo da relação, que é o INSS, ele seja condenado a pagar também. Então você vai ter o pagamento todo retroativo durante esse tempo que o INSS demorou e ainda talvez receba uma graninha aí dessas astrentes pela demora no cumprimento. Será que essa situação é também de Celes Baraúna, no Pará? Dei entrada no meu pedido de
de aposentadoria há 1 ano e meio e não tenho resposta. Antes já havia sido indeferido 3 vezes. Tenho 62 anos de idade. O que devo fazer? Dona Célis, olha, para quem tá demorando tanto tempo assim, minha recomendação é dar entrada logo na justiça, né? Para ver se anda com mais rapidez aí, porque o INSS não pode se furtar a analisar, demorar tanto tempo para analisar um pedido. Professor Tiago, dúvida do Rafael Pereira, o Ferreira, em Guaraciaba do Norte. Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e para servidores públicos não será mais descontado por 4 meses? Rafael, até onde eu tenho conhecimento, existiu uma decisão suspendendo essas cobranças aí, mas a decisão era apenas liminar. E aí o tribunal cassou, ou seja, disse que aquela decisão que suspendia não está mais valendo. Tem um projeto de lei de um senador, coronel, alguma coisa, que eu não estou lembrado dele, o Luzenor, é um dos maiores jornalistas políticos do Nordeste, que sai de todo o Brasil, e ele talvez lembre, ou se não lembrar, ele vai rememorar em algum momento. Esse senador tem um projeto nesse sentido, mas o projeto até agora não passou nas casas legislativas. Quero acrescentar também, eu não lembro do autor desse projeto, professor Tiago, mas lembrar que na Assembleia Legislativa do Ceará foi apresentado um projeto de lei com essa mesma proposta. O projeto de lei também não tramitou para ser aprovado, está em tramitação, mas isso não é lei, e aí para você, o Rafael Ferreira, vale essa explicação do professor Tiago Albuquerque. Até o momento não há qualquer decisão oficial por meio de lei que autorize a suspensão do desconto dos empréstimos consignados. Estão batendo na mesa aqui, professor Tiago. Terminou, Lucinha Barbosa? Então, antes de mais nada, agradecer ao Matheus e à Lucinha Barbosa que nos acompanharam na edição de hoje do Jornal Alerta Geral. Agradecer a você, Tiago Albuquerque, pela presença, pela firmeza nesse conteúdo levado aos nossos ouvintes, e obrigado a quem nos ofereceu com palavras de gratidão, agradecimento pelos serviços prestados nessa maior rede de comunicação da área da Previdência Social, pela internet, pelo rádio, aqui a partir da nossa FM 104.3 e também pelas nossas redes sociais do Ceará. Agora, a você, professor Tiago, o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, Luzenão, um preito de gratidão a todos os nossos ouvintes. Grande abraço a você, ouvinte internauta. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.